Gente linda, gente abençoada, gente que Deus ama, gente que tem o coração aberto e sempre muita expectativa, esperança no fluir, no mover desta graça gloriosa e poderosa que é a graça do Senhor Jesus. Bom estar contigo, bom estarmos juntos, bom estarmos por mais um momento na presença do Senhor, unidos. E, de fato, esta união, ela nos traz um vínculo, uma aliança estabelecida entre céus e terra. Nós estamos nos 21 dias de jejum. Hoje é o 12º dia dos 21. E as nossas devocionais neste livro, Restituição de A a Z, escrito pelo nosso pastor da Vinha São Paulo, pastor Wilson de Oliveira. O tema de hoje, restituindo o anel, isto é, restituindo a aliança, restituindo a autoridade, os vínculos que nos são tão fortes e poderosos. E Deus tem para o seu coração algo muito precioso, e você precisa de entender que há uma autoridade dada a Deus para a sua vida, e no reino espiritual ninguém pode lhe deter, nada pode lhe deter, e você de fato, revestido desta autoridade, você tem o seu crescimento, você flui, você rompe, você é abençoado. E nós temos também algo muito precioso de que este anel, esta autoridade está relacionado à família, ao corpo. Então há uma autoridade individual e há uma autoridade coletiva. E nós vamos permear pelos textos bíblicos enxergando exatamente isso. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração, nós declaramos a Tua bênção, reconhecemos a Tua santidade, sabemos quem o Senhor é e como o Senhor nos acolheu, como nos amou, como pelo Senhor fomos resgatados, redimidos, Teu sangue nos lavou, nos tornamos no Senhor um só, e enquanto corpo do Senhor recebemos de fato a autoridade, e o cabeça é Jesus Cristo. Portanto, abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, neste tempo de fé e de partilha da Tua palavra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Página de número 91, Lucas, no capítulo 15, versículos 11 até o versículo 24, e eu tomo a liberdade, em virtude do nosso tempo, quero fazer a leitura apenas no versículo 22, que nos diz o seguinte: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Aleluia! Louvado seja Deus! Quero dizer para você que nós estamos aqui em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, visitando os nossos irmãos, aqui com o casal de pastores, uma família pastoral. Deus tem nos abençoado grandemente, é uma nova GVC, e nós cremos na bênção de Deus. Estamos aqui no quarto da pequena Priscila, onde estamos alojados e acomodados, razão pela qual nós não fizemos a live às 6 horas da manhã, para não acordar, para não despertar os irmãos. Nós chegamos ontem à noite aqui. E Deus seja louvado. Bênção de Deus para todos nós. Quero que você compartilhe este momento com as pessoas que fazem parte do teu círculo, isto é, do teu hall de amigos. Pois bem, depois de ser recebido pelo Pai, ser banhado e ganhado a melhor roupa, agora acontece algo sobrenatural na vida daquele jovem. Ele recebe um anel no dedo. Esse anel representa a autoridade da família que ele pertence. É exatamente isso. Ele recebeu um anel, e este anel estaria por representar a autoridade da família da qual ele estava pertencendo. Neste ponto é muito importante diferenciar os dois tipos de autoridades que temos. Primeiro, o poder do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, eis que permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isto é, individualmente, cada crente foi revestido
do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a dizer que todos estavam assentados no mesmo lugar, de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e sobre cada um deles foram vistas línguas repartidas como que de fogo, isto é, o crente individualmente recebeu o Espírito Santo no momento da sua conversão. O Espírito Santo, João 16:8, entrou na tua vida, lhe convenceu do pecado, da ruína e do juízo. Isto é, a justiça de Deus passou a fazer parte da sua vida. E pessoalmente você passou a exercer uma autoridade. Lembre-se, na primeira semana, Deus trabalhou aquilo que está dentro de nós, restaurando a nossa imagem, dando-nos um referencial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, dando-nos uma carreira para que assim estivéssemos a correr, dando-nos autoridade, lembra? Dando-nos autoridade, que a imagem gera domínio, então nós recebemos de fato a unção da frutificação, porque nós fomos abençoados para cumprir o eterno propósito do Senhor e ter prazer naquilo que estivermos por fazer e guardar exatamente o jardim de delícias, estar cuidando daquilo que o Senhor nos deu. Aí nós adentramos nesta semana e o Senhor foi nos mostrando passo a passo na condição da parábola do filho pródigo. E nós chegamos agora, caímos em si, saímos do ambiente do chiqueiro, chegamos na casa do pai, fomos abraçados e acolhidos pelo pai. O pai deu ordem para que nós recebêssemos uma nova roupa, porém antes de receber esta nova roupa, nós fomos banhados. Quando pegamos a melhor roupa, isto é, nós passamos a exalar o bom cheiro, o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo extremamente revelador. E agora o pai faz o seguinte, olha, você precisa de ter o anel. Anel é a autoridade, e essa autoridade vem através do Espírito Santo, do Dínamos. Nós precisamos deste poder. Individualmente, cada um de nós já recebemos este poder. Agora vem uma outra coisa extremamente fundamental, que quando a igreja, eu estou ligado a Cristo, eu recebi o Espírito Santo, alguém veio, me lavou, cuidou, me abençoou, me orientou, me deu a boa palavra, e aqui é interessante que o Pai está falando para os servos, para os que estão em casa, para aqueles que permaneceram na casa, aqueles que a acolheram, aqueles que abraçaram, aqueles que entenderam que não importa se está sujo ou não. O pai disse, agora você tem que colocar roupa, então você tem que lavar, agora você tem que colocar o anel no dedo. Então os irmãos mais velhos, eles precisam de fato de ter esta consciência. Então nós precisamos de entender, eu recebi o Espírito Santo, eu preciso de mostrar para os irmãos mais novos, que é o papel do anjo da guarda. Nós vamos acolher as pessoas que chegam entre nós e vamos dizer para elas, você precisa da palavra de Cristo, você precisa do Espírito de Deus, você precisa de estar no trilho do vencedor, você precisa estar inserido dentro deste curso, a palavra de Cristo tem que ser forte e poderosa na tua vida, você tem que passar pelo curso de maturidade no Espírito, porque você já passou pelo encontro. Se não passou pelo encontro, eu vou te encaminhar para o encontro. No final do mês de abril nós teremos encontro com Deus, vamos levar as pessoas para ter um encontro, ter uma experiência com Deus, ser marcada pelo Senhor, estar cheias do Espírito Santo. Agora quem faz isso são os irmãos mais velhos. E aí no que esta pessoa é inserida e é acolhida na casa do Pai, aí a gente tem que ver que há uma autoridade na vida da igreja. A igreja tem esta autoridade. E como assim? Os textos bíblicos nos mostram. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Então nós temos aqui, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Perceba que a igreja, ela está exercendo o papel através entre ele e você, depois entre ele e as testemunhas, e agora a igreja, ela entra. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que estás nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali estou eu no meio deles. O que nós temos aqui? Nós temos exatamente uma unção de autoridade no corpo, na igreja. Então, quando muitos membros se reúnem entre si, então esta autoridade minha, a autoridade sua, a autoridade do outro irmão, da outra irmã, juntos, ela se torna uma grande autoridade. É a autoridade da igreja. A igreja ligou na terra, é ligado no céu. A igreja desligou na terra, é desligado no céu. É o que nós entendemos aqui. Portanto, quando nós oramos, tem que haver concordância. Eu estou falando e você concorda. Se existe uma mesma natureza espiritual, existe uma cumplicidade, existe uma aliança, existe um anel, existe uma autoridade. E a nossa concordância gera no reino espiritual destituição de principados e potestades, porque nós concordamos numa mesma coisa dentro do reino espiritual e nós seguimos o mesmo caminho. O reino dividido não prospera. Nós precisamos de estar acordados com aquilo que a nós for estabelecido enquanto igreja. No texto de Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e 19, também não é diferente. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Perceba que aqui tem uma guerra espiritual. Eu e você, nós fomos enviados como cordeiros no meio de lobos. Assim o Senhor Jesus Cristo enviou os seus discípulos. E eles com alegria voltaram dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Paulo, ao falar com a igreja, ele diz o seguinte, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, foi esse Espírito que deu a nós a conversão, esse Espírito que nos convenceu dos nossos pecados, e esse mesmo Espírito nos elevou acima de todo principado e potestade, dando-nos acesso direto ao trono de Deus, porque a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. A igreja, portanto, este Espírito que nos dá esta força de autoridade, preste atenção, nada pode lhe barrar, nada pode lhe deter, nada pode lhe assegurar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Olha que o texto de Tiago também mostra-nos, Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, para que ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a igreja, ela tem essa autoridade. Você pode fazer a unção individualmente, orar, abençoar, e o faz em nome da igreja, porque você está ligado exatamente como representante da igreja. Mas quando chega uma autoridade, esta autoridade ela foi nomeada pela própria igreja, que é o caso do presbítero que Tiago estava aqui a dizer. Então, a igreja ela é esse corpo, e você não pode, em hipótese alguma, pensar estar desligado do corpo, do tipo, não vou congregar, quero estar desegrejado, quero estar sozinho, vou mais fazer a minha vida, não quero fazer parte da equipe. Não, nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós juntos vamos saquear o inferno e povoar os céus, nós juntos vamos proclamar a mensagem da salvação, nós juntos nós seremos prevalecentes, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, isto é, nós precisamos de caminhar sempre em equipe. Deus vive a sua vida plural, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos ensinou de fato a caminharmos juntos. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Lembre-se, Deus fez Adão e viu que ele não era bom que ele estivesse só, e providenciou uma equipe para ele, que era Eva, e disse, olha, agora você tem que frutificar. É assim que acontece. Para esta frutificação, para esta vida, para este prazer, para esta alegria, nós precisamos de ter o anel no dedo, esta unção de autoridade. E a igreja tem, sim, esta unção de autoridade. Eu quero que você, na parte final, nós já estamos chegando aqui ao final, eu quero que você entenda o seguinte: diante desses textos podemos afirmar que uma é a autoridade de cada crente, outra maior é a autoridade da igreja. Quando eu e você estamos vivendo a vida de
corpo, recebemos o anel de autoridade da família a que pertencemos, que é a igreja. Foi esse o caso do filho pródigo, e esse é o caso de todos os que entenderam a importância de viver completamente conectados à vida de Deus. E se conectam rapidamente à vida de uma igreja local. Exatamente o que o pastor acabou por comentar. Talvez você esteja guerreando sozinho, por não estar vivendo a vida de corpo, e por isso algumas guerras você não está vencendo. Seja restituído na vida de corpo e tenha mais autoridade para as suas guerras. Afinal, quem está conectado e vivendo a vida de corpo não tem guerra, pois as suas guerras se tornaram as guerras da igreja do Deus vivo. A tua dor é a minha dor, o teu sentimento é o meu sentimento, as tuas aflições são as minhas aflições, as tuas batalhas são as minhas batalhas, nós estamos juntos e nós nos concentramos e vencemos juntos. Você foi salvo, você foi chamado, você foi escolhido, você foi marcado, você é alguém extremamente precioso aos olhos do Pai, e Ele te chamou para caminharmos juntos, e nós vamos até que Cristo volte, lutando e sendo cooperadores uns dos outros e companheiros de julgo. Eu te amo, obrigado por me permitir te amar e por estarmos juntos, obrigado por me amar e me aceitar na tua vida e me permitir lhe abençoar. E agora, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração. Querido Deus e Pai, nós impomos as mãos agora para abençoar. Filho Jonatas, esse pastor amado, abençoado, está, Senhor, precisando da tua intervenção, do teu milagre, que os médicos estarão fazendo nessa intervenção cirúrgica. Eles são apenas instrumentos do Senhor, mas por ele estar conectado a este corpo, fazer parte deste corpo, a bênção do Senhor ela é prevalecente, porque é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem nos dá esta autoridade. Então nós abençoamos o corpo médico, a junta médica, o ambiente, o hospital, nós abençoamos os profissionais de saúde, nós abençoamos o medicamento, tudo quanto estará acontecendo. E o Jonatas representa todos quantos estão hospitalizados e precisando do teu milagre, passando exatamente nesses momentos delicados que é a própria saúde física. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, mas oramos também por aqueles que estão no ambiente de guerra e de batalha espiritual, junto aos seus filhos, filhas, marido, esposa, com problemas de vícios, de drogas, com os dissabores e amargura deste mundo. Deus, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e muitos lares têm sido destruídos, mas a tua igreja é prevalecente, a tua igreja, ela está simplesmente aguerrida com o Espírito do Senhor e crendo no teu milagre e sabendo que o Senhor já venceu por nós na cruz do Calvário. Nós entendemos perfeitamente que a vida profissional, que a vida financeira, que a vida econômica, ela depende da tua presença, ela depende da unção da restituição, e eu creio perfeitamente. O Senhor tem dado a nós no ano da restituição momentos de muita alegria, ver de fato a tua mão forte, gloriosa e poderosa, o Senhor gerando em nós um novo coração, o Senhor nos levando ao altar do quebrantamento, toda justiça própria sendo lançada por terra, porque a tua graça, ela só se manifesta onde não há justiça própria, onde não tem a graça humana, onde não tem o ego humano, onde o teu Espírito, ele atua e ele age. Toma conta de nós, na nossa finitude. O teu Espírito tem total e plena liberdade para poder agir. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, no final deste momento de fé, voltar a solicitar a você. Compartilhe, leve esta mensagem para os corações. Como já disse, nós estamos aqui em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, para um momento de fé, de bênção, de acolhimento, e estar com estes irmãos é um tempo de expansão que Deus assim tem nos dado, e no domingo nós estaremos em Novo Hamburgo. Deus nos deu a restituição da igreja em Novo Hamburgo, nos deu o prédio onde nós começamos a GVC Novo Hamburgo, um tempo assim muito precioso, e não houve esforço humano algum. O Senhor mesmo quem fez. A obra diz respeito ao Senhor. É algo muito precioso, e nós louvamos a Deus por tudo. Fique com a bênção de Deus. Fique com a unção do Senhor.
Obrigado e obrigado mesmo. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que amanhã eu consigo estar no horário das 6 horas. Se não estiver, vou estar ao meio-dia. Mas fique aí atento. Fiquem com Deus.